Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Localizado nos 2 principais shoppings da cidade de Indaiatuba, o Topázio conta com 9 salas e uma programação muito diversificada, capaz de agradar a todos os públicos, além de alta qualidade de imagem e som. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 480. Eu sou Rafael Arinelli e quando a coisa é perfeita demais, até o santo desconfia. Eu sou Julia Bart e eu só consigo pensar no meme medicada ela é ótima. É verdade. Boa. Eu sou Daniel Cury e eu não gosto muito de fofoca não, eu prefiro babaleia. Pra dar uma animada aqui, ó, no episódio, ó. Uma piadinha ruim. Muito bom, mas hoje teremos fofoca, teremos análises, vamos ter muita coisa aqui. Porque, meus amigos, estamos aqui reunidos, né, em mais um podcast, dessa vez para falar sobre o filme Não Se Preocupe, Querida, né, filme dirigido aí pela Olivia Wilde e cheio de polêmica nos bastidores. A gente vai falar também, né, sobre o filme. Então, você que acompanha o podcast do Cinemação já sabe, e é sempre bom lembrar, né, que vamos dar spoilers. Então, caso você ainda não tenha visto o filme, siga por sua conta e risco e saiba que a gente vai falar tudo sobre Não Se Preocupe, Querida. E é um filme que tem spoiler, né, assim, tipo, tem spoiler que faz sentido pra história. Sim. E que pode atrapalhar a sua experiência, embora nem todo mundo que esteja muito preocupado com essa experiência, então tá tudo bem. Não, só tanto que... Faça a sua escolha. Tanto que a Warner lançou uma hashtag também, né, nas redes sociais, falando pra não dar spoiler, né, então... Aí então, parece que alimenta darem spoiler, sei lá, né. Assim, o filme tá todo calcado na polêmica, né, até no spoiler a polêmica, então vamos falar sobre isso. E hoje nós temos aqui a nossa querida Júlia, que veio aqui de novo. Ela esteve com a gente aqui no último podcast Cinemação 471, quando a gente falou sobre Thelma e Louise. A Ju estava aqui. Ju, seja bem-vinda novamente ao Cinemação e conta um pouco sobre você, sobre o Fidedigno, sobre o que você faz nessas internets. Quem é você, para quem ainda não te ouviu aqui, né? Então, é sempre um prazer estar aqui, né? Já estou me sentindo em casa, sempre me senti em casa, né? Mas já não sei, acho que é a 4ª, 5ª vez que eu estou participando, né? Então, meu nome é Julia Bart, eu sou redatora, criadora de conteúdo do Fidedigno, né? Que é um site de cultura pop. A gente fala sobre filmes, séries, livros, faz lives importantes. A gente faz lives no YouTube e na Twitch. No YouTube é mais filmes, séries, e na Twitch são mais jogos. Então, a gente tá nas redes sociais como Fidedigno e segue lá pra dar aquele apoio pra gente. E também, quem quiser ver a gente aí no YouTube também é Fidedigno. Muito bom, tá aí. A Ju tá aqui e ela sempre ajuda a gente a analisar melhores os filmes. Então, muito obrigado pela sua presença. E é isso, vamos bater esse papo sobre Não Se Preocupe, Querida, com spoiler, aí fica de novo o aviso aqui, mas logo depois do Panorama. Panorama. Para você que acompanha o Cinemação, né, e viu que a gente tá no podcast 480, você deve estar pensando assim, meu Deus, faltam 20 episódios pro 500, o que será que eles vão aprontar, o que vai vir e tal? Então já aviso você, segundo a nossa programação, o podcast 500 vai ficar para 2023, né, Dani? Sim, ainda bem, né? A gente precisa de tempo pra... Calma, vamos com calma, vamos ver. Mas veja, dos nossos cálculos aqui, a gente deve parar ali perto do 490, 491, por ali, né? Isso significa que no ano que vem
a gente vai ter um mês de podcast e depois já tem o 500, entendeu? Já vai voltar, já vai ter o 500, que é sempre, né, uma coisa diferente aí. Então, já fica esse aviso aí pra você lembrar, né, de acompanhar as nossas produções aqui de podcast, porque vai ter coisa muito boa vindo. Inclusive, esse é um ótimo momento para que você que tá aí, você mande suas sugestões para o ano que vem, inclusive para o podcast 500. Lembrando, né, que todos os podcasts redondos, os 100, 200, 300, 400, a gente sempre faz um formato diferente. O último que a gente fez aqui foi falando sobre o Tolkien, né? A gente falou sobre a história por trás do Senhor dos Anéis. Trouxemos outros podcasters aqui para interpretar, para fazer a voz, né, de alguns personagens e tal. Cara, foi um podcast super legal. É um dos podcasts mais ouvidos da nossa história. Então, o Podcast 500 tem essa pretensão também, né, de ser um podcast totalmente diferente. Então a gente já está preparando algo, pensando, né, em algo especial para vocês, mas ainda não fechamos ideia. Então por isso que é importante você mandar também a sua ideia pra gente. E para acompanhar a nossa produção de podcast, basta você adicionar o podcast do Cinemação no seu agregador de áudio preferido aí. Então você pode seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer, né? Fazendo isso, você estará sempre aí de olho no que a gente está produzindo. Todas as vezes que a gente lança um episódio novo, você vai receber uma notificação e vai ficar por dentro do que está acontecendo. Se você quiser, é possível também você visitar o nosso site, porque lá a gente vai dando avisos também. A gente fala o que a gente vai fazer, quando que a gente parou, quais foram os melhores podcasts, né, do ano. Eu costumo lançar uma lista lá dos 10 melhores episódios que a gente teve durante o ano do podcast, então você pode acompanhar lá. E para fazer isso é só você entrar no nosso site, cinemação.com. Lá você vai encontrar os nossos podcasts, mas vai encontrar também críticas, análises, dicas, explicação aí sobre o audiovisual, sobre o mercado cinematográfico. Enfim, tem muita coisa bacana lá e você não vai se arrepender, porque tem muita coisa boa lá para você acompanhar. Agora, uma coisa importante, e também está acabando esse período, é o presente que o Cinemação manda, né, para todos os seus patrões no final do ano. Então ainda dá tempo. Se você quiser ser um patrão do Cinemação, basta você entrar em cinemação.com/contribua e aí você vai ver os nossos planos lá de apoio, e você se tornando um patrão do Cinemação, você ganha um presente exclusivo no final do ano. Ainda dá tempo, porque em novembro a gente passa a régua, né, Dani? Não tem papo não, né? Sim, não, é isso. Novembro a gente, depois de lá, daí já é querer demais, né? Aí já é pro ano que vem, né? Já aí é só pro ano que vem, é isso, se aguarda um pouco. É tipo, chama aquele negócio quando você faz plano de saúde, tem a carência. A carência. Exatamente, Então, novembro a gente passa a régua ali. Quem entrar em novembro, daí vai ganhar o presente em 2023, né? Não vai ganhar o presente desse ano. Então, já fica aí essa dica aí pra vocês, né? Ir lá logo e contribuir com o Cinemação. Aliás, Dani, eu nunca te perguntei isso, mas queria saber qual foi dos presentes exclusivos que a gente fez, qual foi o que você achou mais legal, assim, que você lembra? O mais legal foi o último, que na verdade eu ainda não recebi, sabia? Um ano de atraso. Um ano de atraso, é verdade. Eu lembro, toda vez eu falo, nossa, eu preciso pegar, e eu não pego. E eu sempre penso, eu preciso entregar e nunca entrego. Exatamente. Muito bom, é isso aí. O último foi um boneco, né, do R2-D2. Do R2-D2. E é isso, olha só que bacana. E é um boneco exclusivo, a gente que fez ele aqui. É demais esse boneco. A galera que contribui já tem ele. Eu, não, porque pelo jeito faltou eu contribuir, né? Exatamente. É isso, vai lá, contribua com o Cinemação, seja um patrão do Cinemação e faça parte dessa comunidade maravilhosa aqui que a gente está construindo junto com os apaixonados cinéfilos de plantão aí. E agora a gente vai chegar num momento muito especial, porque a gente recebeu um e-mail super legal, que eu vou ler aqui para vocês, porque é a parte onde a gente lê os comentários e tudo mais. E eu queria aproveitar para falar para vocês que, se vocês que estão ouvindo o podcast, por favor, mandem seu comentário, mandem o que vocês acharam
do filme, do podcast, dos nossos comentários, dos convidados, o que vocês quiserem, dê a opinião de vocês, ou só cita lá no Twitter, se quiser rapidinho, que tá ouvindo o podcast, é sempre muito bom. E você pode comentar realmente em todas as redes sociais, todas as redes sociais que a gente está presente, no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde quiser, a gente está sempre de olho, acompanha, pega os comentários e sempre que possível a gente vai ler aqui, né, quando eles trazem alguma coisa e tudo mais. E claro, você pode mandar um e-mail também para contato@cinemação.com, se você quiser escrever um pouco mais, ou enfim, lembrar depois de mandar uma mensagem pra gente, já é sempre muito bom, né? E tem, claro, também o espaço de comentários no site do Cinemação. É só você entrar no cinemação.com, tem a postagem do podcast e você pode comentar por lá, né? Na parte de comentários, que também é onde as pessoas mais gostam de comentar e onde a gente também está sempre de olho para ler aqui para vocês, né? E hoje eu vou ler o e-mail da Gabriela Pastori, que inclusive é nossa madrinha, né? Contribui para o Cinemação. E ela mandou um e-mail muito maravilhoso sobre o podcast 476, que foi sobre eleições, cultura e cinema no plano de governo. Que a gente falou sobre os planos de governo e o que eles falam sobre cultura e investimento em cinema. A gente discutiu sobre isso, claro, com todo o nosso posicionamento, né? Que acho que todo mundo já tá careca de saber. E a Gabriela mandou um e-mail maravilhoso. Olha só, ela falou assim: Oi Dani, oi Rafa, como vocês estão? Estou para enviar esse e-mail desde que ouvi o episódio 476, eleições, cultura e cinema, mas a vida tá muito louca e só consegui escrever agora. Antes de tudo, e mais uma vez, parabéns pelo conteúdo e pelo posicionamento. Saibam que aqui meu elogio não é apenas por identificar em vocês um alinhamento total dos valores que conduzem o meu próprio entendimento político, mas sim pela coragem de ter uma opinião tão firme em tempos em que a polarização política mata e oprime só um lado da disputa. O que sempre me encantou no conteúdo do Cinemação e que segue me encantando a cada novo programa é a forma como vocês discutem cinema. As obras não são categorizadas em reviews simplórios ou enquadradas em opiniões rasas. Vocês realmente discutem cinema como um instrumento de reflexão da própria vida. O cinema e a cultura são mais do que peças isoladas, algo que usamos para esquecer um dia merda de trabalho. São caminhos para uma transformação social, para refletir nossa existência enquanto indivíduos, para nos reconhecermos enquanto cidadãos. E todas essas possibilidades foram tolhidas desde o primeiro dia de governo do inominável que hoje ainda ocupa a cadeira de presidente. O Bolsonaro e toda a sua turma detesta reflexões, odeia as transformações sociais, oprime quem ousa pensar diferente, tomando aquele quem discorda como inimigo. Essa eleição vai muito além da volta de Lula ao poder. É sobre como nós queremos seguir enquanto nação. Um país que se recusa a olhar para dentro e refletir sobre as próprias mazelas, sobre as transformações que estão em curso, ou uma sociedade que construirá meios de olhar para o futuro e saber que ele poderá ser incrível, porque todos nós, todos, pretos, indígenas, LGBTQIAP+, estaremos lá. Eu quero um futuro maior, mais colorido, mais plural, mais justo, assim como vocês. A cultura é o recurso que nos permite compreender a vida e sem ela a existência fica cinza, oprimida, raivosa, como foram os últimos 4 anos. Muito obrigada pelo programa e por fazer um conteúdo tão incrível. Da sua grande fã, Gabi. Assim, um e-mail lindo. Pô, sensacional. Maravilhoso. A gente já respondeu a Gabi logo que ela mandou, mas é legal ler aqui e espero que todo mundo também possa também ter contato com esse conteúdo que ela passou pra gente, que foi um comentário, um e-mail super, super bacana também. Super. Obrigado, Gabi. Foi demais. Emociona. Focus, right here. Have a little drink. Yeah, you and me. Always. You and me.
Chegava aos cinemas no dia 22 de setembro de 2022 o filme Não Se Preocupe, Querida, filme dirigido aí pela Olivia Wilde, que teve um orçamento de 35 milhões de dólares e até o momento já arrecadou mais de 55 milhões de dólares. É isso mesmo, fofoca rende, viu, gente? Dá dinheiro. Fofoca dá dinheiro. O filme, ele conta a história da Alice, né, que é casada com o Jack, e o casal vive numa comunidade ali por volta dos anos 50, e essa comunidade ali é cercada de pessoas muito bem-humoradas, trabalhadoras, dispostas, né, a manter ali a vizinhança bem harmoniosa, uma comunidade quase utópica mesmo. Porém, né, depois de um certo convívio ali, após um incidente com uma vizinha, a Alice passa a perceber comportamentos estranhos nessa comunidade, principalmente por parte do Frank, que é uma espécie de guru ou líder dessas pessoas. Intrigada, Alice começa a tentar entender melhor o que é o trabalho do marido, né, a arquitetura emocional e física daquele espaço, e isso vai escalando ali para a gente entender onde que a Alice realmente está. Dani, temos aí a estreia do Harry Styles, né, como ator em um longa. Nem é estreia, né, mas enfim. De um longa, não é estreia? Não. Ele tava no Dunkirk, né? Ah, é verdade, é verdade. Bom, então completa pra gente aí, Dan, quem mais que faz essa ficha técnica de Não Se Preocupe, Querida? Bom, vamos lá, só pra situar, né, a Olivia Wilde, que dirigiu o Fora de Série, né, que é uma comédia, mas bastante feminista e tal, então tava todo mundo, né, com essa expectativa, mas também é atriz, né, de filmes como da série House, Tron, As Palavras, entre muitos outros filmes. No roteiro de Não Se Preocupe, Querida foi escrito pelo Shane Van Dyke e o Kerry Van Dyke, que são escritores de séries de mistério, filmes de mistério e tal. Foi um roteiro que foi escrito, que ficou muito bem falado em Hollywood, apesar de ter demorado para ser aprovado, né? Mas ele apareceu numa lista que sai de vez em quando, assim, de roteiros que Hollywood não filmou, mas que são muito bons, que as revistas fazem, alguns especialistas selecionam porque esses roteiros circulam, né? Mas ele também é assinado, além desses dois, pela Kate Silberman, que é lá do Fora de Série, que fez também o roteiro do Mega Romântico, que é um filme lá da Netflix, e algumas outras comédias. E a Kate Silberman foi chamada pela Olivia Wilde para meio que botar a parte dela no roteiro, apesar de esse roteiro ter sido já muito elogiado antes por pessoas do mercado lá de Hollywood, né? Mas ela foi chamada depois, por isso que ela também assina o roteiro. A montagem desse filme é do Afonso Gonçalves, que é um brasileiro, inclusive, mas que tem toda a carreira dele nos Estados Unidos. Ele foi o montador de A Filha Perdida, da série True Detective, do Patterson, tem o Carol também no currículo dele, é um grande montador. E a fotografia é de outro grande diretor de fotografia, que é o Matthew Libatic. O Matthew Libatic é um parceiro aí do Aronofsky, né, com Cisne Negro, o Pi, Requiem para um Sonho e muitos outros filmes, até de outros diretores, né. A trilha sonora de Não Se Preocupe, Querida é do John Powell, que fez a trilha de Han Solo, Jason Bourne, o Identidade Bourne também, Como Treinar Seu Dragão e muitos outros filmes, né? Enfim, um grande nome também. E no elenco a gente tem outros bons nomes também. A gente tem a Florence Pugh, que você lembra lá do Midsommar, da Viúva Negra, Adoráveis Mulheres e muitos outros. Tem o Harry Styles, que tá no Dunkirk, apareceu rapidinho lá no Eternos e deve aparecer em breve na franquia da Marvel, pelas expectativas que se criaram, né? E que é, claro, cantor famosíssimo, ex-One Direction, etc, né? Enfim, todo mundo conhece. Tem o Chris Pine, lá desde Star Trek a Qualquer Custo, Mulher Maravilha e muitos outros filmes que todo mundo conhece. Tem a própria Olivia Wilde, que eu já falei. Tem a presença também da Kiki Lane, que estava lá no Se a Rua Bio Falasse. Da Gemma Chan, que é outra atriz que está cada vez mais em destaque, com o Podres de Ricos, o próprio Eternos também. E tem outro ator que dá para citar aqui, é o Nick Kroll, que é famoso pelo desenho Big Mouth, né, que ele faz as vozes lá e tal. Uhum. Mas são os principais nomes aí desse elenco de pessoas que vivem nesse mundo utópico e esquisito que a gente vai desvendar aqui. E eu acho que a gente pode começar esse papo, né, sobre o filme justamente pelas polêmicas, né, porque faz parte justamente do contexto. E eu acho que a gente começa, inclusive, antes de envolver lá Shia LaBeouf, Olivia Wilde, a
Florence e tal, eu acho que até uns passos antes o filme já começa de um jeito estranho, porque o Dani até mencionou aqui, né, sobre o roteiro. O roteiro originalmente era dos irmãos Shane e Carrie Van Dyke, e esse roteiro entrou numa lista que é conhecida em Hollywood como Blacklist, né, que é uma lista que reúne ali um compilado dos grandes roteiros que não conseguiram nenhum financiamento para virar filme. E Don't Worry Darling, né, ou Não Se Preocupe Querida, tava nessa Blacklist aí. E aí, a Olivia Wilde anunciou que ela estava trabalhando no roteiro, estava trabalhando no filme e tal, com esse roteiro que tinha sido muito aclamado. O Não Se Preocupe Querida estava na Blacklist e a galera estava elogiando muito o roteiro. Só que daí, aí já começa o primeiro problema do filme, que é, a Olivia Wilde pega esse roteiro que estava sendo elogiado, que estava na Blacklist, e resolve colocar a Kate Silberman para meio que reescrever algumas coisas do roteiro. E aí já começa a ficar meio estranho, porque você tá pegando um roteiro que tá sendo muito elogiado e você resolve mudar esse roteiro. Não é que, tipo, ela tava fazendo o filme, no meio do filme ela falou, não tá funcionando muito bem, vamos reescrever isso, aquilo. Não, já começou lá, né? Assim, pegou e já começou a reescrever. É aquilo, acho que ela quis colocar muito dela, né, no roteiro, ou quis acrescentar coisas. Acho que é direito dela, acho que tecnicamente não tem nenhum erro aí. Acho que a grande questão é que ela não é uma diretora consagrada ou com, né, que teria tanta panca pra fazer isso, né, assim, ela não é, né, a Eva DuVernay que poderia fazer isso com uma certa mais tranquilidade. Então acho que é meio que por aí, sabe, mas é claro que tecnicamente acho que não é um problema, acho que a grande questão é, fica aquela curiosidade do que seria se ela não tivesse mudado nada e tivesse mantido o roteiro original, né, assim, como se supostamente estaria no começo, né. Sim, e eu fico também pensando em relação a isso, né, que a roteirista que meio que reescreveu, assim, algumas partes do roteiro, é uma pessoa conhecida dela, né, que fez o filme com ela, o outro, né, Fora de Série, que também é um filme super aclamado dela, que foi o primeiro filme, assim, todo mundo olhou pra ela de fato e falou, nossa, tem um potencial como diretora. Aí fica aquela questão, né, de repetir a dupla, né, se deu certo na primeira vez, claramente daria certo na segunda vez, né, mas não é o caso, assim. E eu fico também muito, não surpresa, mas com uma pulga atrás da orelha, porque, cara, esse roteiro original deveria estar muito bom, sabe? Assim, já dando um spoiler, tipo, do que eu realmente achei o filme bem mais ou menos assim. Então, eu tava muito empolgada, então, pro filme, né? E aí eu fico pensando assim, nossa, esse roteiro original deveria estar de uma forma que funcionaria sem ela mexer, sabe? Então, isso me deixa bastante intrigada. Mas eu acho até, Ju, como o Dani falou, assim, tipo, tecnicamente não tem problema nenhum. Tipo, ela pegou o roteiro, ela tava ali trabalhando no filme e tal. Então, esse não é o problema. A grande questão é que, assim, a Olivia Wilde, quando ela fez o Fora de Série, ela se mostrou uma boa diretora, principalmente no desenvolvimento de personagem, né? Porque no Fora de Série a gente tem duas personagens ali que meio que vão se casando, né? Elas vão mesclando muito o protagonismo ali e uma vai dando suporte para outra. Então, isso era muito legal de se ver e com um texto muito ácido também, né? No Fora de Série. Aqui, a gente não tá falando tanto de uma história de personagem em si, mas sim de uma coisa um pouco mais ampla. Ela tá falando de uma comunidade, tem uma questão um pouco mais ampla no sentido de, sabe, de você tá falando ali de situações de fora e tal. E elementos complexos, né? É um filme, elementos roteiro complexos, mais ousado, né? Assim. Sim, então, e assim, são coisas que acontecem nesses ambientes que vão impactando, né, a personagem principal, então é um ponto de vista um pouco diferente. Então, lógico, a Olivia Wilde tá começando na carreira como diretora, já mostrou que tem talento, tem coisas interessantes nesse filme que a gente vê que ela faz e tal, e aqui ela tá se experimentando, então também isso é normal, assim, da gente ver. Só que daí entra outra parte das fofocas e dos bastidores, e aí eu vou pedir ajuda de vocês também, né, pra ajudar aqui a gente entender um pouco, porque assim,
Depois que o filme passou por essa coisa do roteiro e tal, que já foi uma coisa meio estranha que aconteceu ali, estava escalado pro filme a Florence Pugh e o Shia LaBeouf, né? Assim como os dois, o casal, seria o casal ali. O Chris Pine já tava no filme, seriam, né, esses três grandes atores aí encabeçando o filme. E aí teve um problema com o Shia saiu do filme e aí o Harry Styles acabou sendo escalado. Na época, a Olivia Wilde foi dar uma entrevista e começou a falar que ela tinha mandado o Shia LaBeouf embora porque tava rolando ali umas acusações de abuso com uma ex-namorada dele e tal, e aí ela mandou ele embora. A Olivia Wilde tem uma certa fama, né, por ser uma mulher feminista e tal, que não ia aceitar isso e tudo mais. E ela deu essa entrevista e aí, assim, ficou essa coisa de, então a Olivia Wilde tirou o Shia LaBeouf porque teve esse problema aí de abuso. O Shia LaBeouf viu a entrevista da Olivia Wilde e daí ele foi à imprensa, com documentos inclusive, e falou assim, não, a Olivia Wilde não me mandou embora, quem saiu fui eu, e outra... As acusações de abuso e não sei o que e tal, que eu tô sofrendo, vieram depois que eu saí. Então não tem como ela ter me mandado embora porque tinha acusação, nada disso. E aí, pra provar o ponto dele, ele divulgou, né? Na verdade, vazou ali, entre aspas, né? Um vídeo da Olivia Wilde, inclusive no carro, falando pro Shia LaBeouf, falando, cara, você tem que volta pra gravar com a gente, não sei o que, tá. E ela dá até a entender nessa fala dela que se ele voltasse, eles poderiam, né, ser um recado muito bem dado ali pra Florence, né, ela meio que dá a entender isso assim. Ou seja, fica no ar que existia um problema entre a Florence e o Shia, e a Olivia tava meio que ali no meio, né. Ou mais do lado dele do que dela, né, talvez. Pelo que parece, mas não tem como saber, né? Exatamente, não tem como saber. Em meio a tudo isso que estava acontecendo, surge também um boato ali de que a Olivia Wilde estava tendo um caso com Harry Styles, né? Na época também não sabem direito. Mas no fim ela namorou com ele mesmo, né? Namorou, Eles estão juntos. Eles estão juntos até agora, hein? Isso, Porque daí, mas o que falaram do caso é porque não sabem especificar, mas dizem que ela ainda era casada com Jason Sudeikis, né, que é o Ted Lasso, né, e assim, dizem que ela estava casada e começou a ter um caso com o Harry Styles, mas tem gente da produção que falou assim, não, eles já estavam separados, e ela começou a ter um caso ali com ele, mas não estava casada. E as coisas foram acontecendo nesses eventos, né, porque teve um evento, que eu não lembro agora qual que foi, que no meio do evento ela recebeu as papeladas de guarda dos filhos pra acho que ficar com o Jason, né, e tal. Sim, tem uma coisa assim. Verdade. Então, tipo, isso foi acrescentando pras notícias de celebridade, que eu confesso que eu sou muito por fora, assim, dessas coisas, foi acrescentando essas coisas de, olha, ela recebeu lá, e ela tava divulgando o filme, né, e junta com isso que teve lá no festival, foi de Cannes, né, ou Veneza? De Veneza. De Veneza. Festival de Veneza, que o filme foi exibido e tal, e teve toda aquela coisa que a Florence Pugh só apareceu no tapete, teve um negócio bizarro que falam que o Harry Styles cuspiu no Chris Pine, mas é tudo meio forçado, assim. A maior fique. Foi verdade, muito fanfic, assim. Enfim, surge isso, e aí isso meio que transformou tudo num bafafá, que eu até pensei, quando tava rolando isso, que era quase que montado pra divulgação do filme. Tem muitos filmes que são assim, né? Tipo, às vezes é tudo meio exagerado para que o filme seja falado, né, na mídia e ganhe algum tipo de destaque. E acho que, de certa forma, funcionou, embora fique meio no ar se foi, tipo, realmente teve problema, eles incentivaram, talvez tenha sido os dois, né, às vezes teve um problema e aí a Olivia Wilde falou, quer saber, vamos aproveitar aqui, deixa eu aparecer com o Harry Styles aqui passeando e vamos alimentar esse negócio pra ver se vende o filme, né. Talvez tenha sido uma conjunção de coisas, né, assim. Também tem uma questão, né, que a gente tem que lembrar que muitas dessas coisas saem em revista de fofoca e tudo pode ser muito rumor e boato, né, não tem nada de fato confirmado pelos atores, né, e a Olivia falou muito pouco também sobre isso, em algumas entrevistas ela até esclareceu algumas coisas, né, mas o que me surpreende, assim, é a questão da Florence
dela não ter, tipo, divulgado o filme, assim. Eu acho que ela postou uma coisa nas redes sociais, enquanto todo o elenco, assim, foi bem mais massivo nas redes sociais. Ela não participou de nenhuma entrevista, assim, ela só esteve no tapete vermelho lá em Veneza, no Festival de Veneza. E também boatos, né, lembrando que são boatos, dizendo que ela se sentiu bastante mal, assim, durante as gravações, por saber, assim, que talvez o Harry e a Olivia estavam juntos, estavam tendo um romance ali durante as gravações e que era um pouco antiprofissional, sendo se ela estava ainda com o Jason ou não, né? Então, assim, é um rolê, assim, uma treta tão grande que eu acredito que no futuro talvez seja melhor explicada. E eu acho que até rolaria, assim, depois, sei lá, um documentário, alguma coisa assim, dos bastidores, sabe? Porque seria interessante de ver se foi uma forma de vender o filme ou se foi realmente vários mal entendidos que foram se criando na internet também, All né? of you wives. We men, we ask a lot. We ask for strength, food at home, a house cleaned, and discretion above all else. Boys and their toys. At least we know they're getting work done. Eu acho que tem umas outras coisas assim, tipo, além disso, desse lance da Florence dar uma reclamada, né, na Olivia, que estaria dando muita atenção pro Harry, que tava, né, um clima estranho ali e tal. Eu acho que tem uma outra questão também, que é a Olivia Wilde, quando ela faz o Fora de Série, o Fora de Série é um filme de orçamento de 6 milhões de dólares. E quando ela faz o filme, é um filme tipo que ganha projeção, o pessoal elogia e tal. E ali ela trabalha com atrizes menos renomadas, né? Aqui ela tem um salto em termos de produção, porque ela vai para um filme de 35 milhões de dólares, com Chris Pine, com o próprio Harry, com a Florence e tal. Enfim, são outras pessoas, é um outro patamar de artista, de celebridade e tudo mais. E eu acho que ela, né, não conseguiu fazer muito bem a gestão ali. A gente tem, inclusive, eu não lembro agora o nome do diretor, mas eu lembro de algumas declarações de diretores de Hollywood falando que um dos grandes desafios dos diretores é isso, é você conseguir entrar no set de filmagem e conseguir manter um ambiente bastante harmonioso e tal, para que o filme se desenvolva, que é muito difícil, né, devido a todos os egos e tudo mais. Mas para além disso, teve esse lance, né, de que dizem que a Florence ficou muito puta com esse negócio da Olivia, do Harry e tudo mais. Aí tem esse lance da não divulgação, porque inclusive quando soltaram o primeiro trailer de Não Se Preocupe Querida, a Florence colocou nas redes sociais dela, tipo, o pôster de um filme do Nolan que ela vai aparecer como coadjuvante, sabe? Assim, tipo, ela não falou sobre o filme. Então isso é uma coisa muito estranha também. E aí, né, fechou esse negócio justamente no Festival de Veneza, porque ficou um climão, assim, a Florence não participando de nada, você tinha sempre meio juntos ali, né, que dava pra ver e tal, que tem essa cena do cuspe, enfim, sei lá. Do cuspe que não existiu. Que não existiu, mas enfim, você vê, né, naquela cena, você vê a Olivia Wilde, o Chris Pine e o Harry Styles juntos, né, sentados juntos ali, e a Florence aparece meio que depois e tal. Então, teve toda essa confusão por trás aí, né. E ainda tem a temática, né, tipo assim, a Olivia Wilde com o primeiro filme dela e agora esse, baseado na ideia do feminismo, de falar sobre questões das mulheres, numa situação que teria envolvido, se as fofocas, né, e os boatos tiverem realmente alinhados à realidade, que ela teria envolvido ela defender o Shia LaBeouf, ter tido problema com a Florence e por conta, supostamente, né, do relacionamento com o Harry Styles, ou seja, você tem aí daí uma pessoa que não tá lá muito feminista nas suas atitudes, se isso for, claro, se essas coisas se confirmarem, porque é tudo meio no ar, mas também entrou muito isso, muita gente criticando, ela falou, nossa, aí tem aqueles termos, né, tipo feminista de Twitter, sei lá o que, né. Inclusive, também saiu em um site, assim, de fofoca, de tabloide, falando que uma matéria dizendo que o Harry tinha ganhado 2,5 milhões e a Florence 700 mil. Então também houve essa questão aí de salário sendo comentada, né. E lembrando, não sabemos se é de fato verdade, mas comentaram na internet aí, então surgiu bastante efeito, né, falando que talvez a Olivia não seja tão, entre aspas, aí, feminista, né.
Sim. E faria muito sentido, assim, não seria o correto, mas, tipo, considerando que talvez produtores tenham desejado ter ele por ser um muito famoso e tal, o que entra numa questão mais do cinema mesmo, que é do tipo, quem carrega as coisas nas costas é a Florence, né? Sim. É ela que tá bem no filme. Né? Essa é justamente uma das questões. E assim, eu acho que a Olivia Wilde, ela tava, não sei, eu tenho a sensação de que ela tava meio desconectada justamente, sabe? Do filme, de tudo isso que aconteceu. Eu acho que ela não conseguiu fazer uma boa gestão ali, né? Das pessoas e tal. Inclusive, algumas das entrevistas que ela deu falando sobre o filme, até a forma dela falar sobre o filme me chamou a atenção porque eu achei um tanto desconexa, sabe? Tem horas que ela fala do filme e ela fala que o filme é sobre o prazer feminino. E isso pode soar até assim, tipo, uma coisa meio desconexa mesmo, sabe? Do filme, porque tem sim cenas que falam, né, que mostram, né, do prazer feminino, tem uma coisa sensual ali e tal, mas eu acho que não passa tanto por isso, sabe? Então não sei, cara, acho que a Olivia Wilde fez uma má gestão, enfim. Não é melhor do que o Harry falando numa entrevista que a melhor coisa do filme é que ele se parece com o filme. Sério, não, então, isso é inacreditável. Inclusive, pra mim, ele, no filme, assim, eu acho ele muito fraco no filme. Eu vi gente elogiando, falando, não, mas pô, é um dos primeiros filmes que ele tem destaque, né, assim, mas eu achei ele muito mal, assim, as cenas, principalmente as cenas de que exigem dele, né, umas cenas ali que ela tá discutindo com ele e tal, tem horas, assim, que nosso jeito dele falar, a maneira que ele se posiciona, dá pra ver, assim, que ele tá preocupado em como expressar aquilo, sabe, não é uma coisa natural. E aí colocam ele contracenando justamente com a Florence, e a Florence é a potência desse filme, assim, tipo, não tinha outra atriz pra fazer esse papel, sabe? Ela é muito boa, assim, ela carrega o filme inteiro nas costas. Os outros atores todos que aparecem, tipo, tão muito fracos, assim, impressionante. Eu acho que o Harry Styles não tá, tipo, péssimo. Eu acho que ele tá, sabe, assim, nota... Talvez passou de ano, sabe, assim, nota aquele C, assim, C menos, né, que fala. Mas realmente não tá bem, não tá maravilhoso e tal, né? Mas é isso, assim, eu acho que uma coisa que é interessante até a princípio é que cria-se um mundo que é intrigante, de fato, né? Assim, aquela coisa as coisas vão acontecendo, você fala, tá, o que é isso? Que mundo é esse? Me parecia um show de Truman, sabe? Assim, uma coisa meio, um lugar criado, enfim, e aí depois no final ele é mais Matrix 4, mas aquela coisa assim... Não, eu tô pensando assim, tipo, ele tem coisas intrigantes e tem coisas interessantes, e o mundo tá bem criado, assim, a situação, tudo aquele ambiente, ele é crível, se você olhar do ponto de vista de que você tá, né, vendo um cenário de algo para representar, né, de algo para ser simbólico, como cinema e tal. Eu acho que o que acontece muito é que tem muitas ideias e essas ideias vão sendo jogadas, né? E além de jogadas, elas acabam sendo repetitivas em alguns momentos, né? Então, assim, por isso você fica muito tempo vendo a Alice, né? A personagem da Florence Pugh, vendo, sabe assim, vê o caso do espelho, vê o negócio no vidro, vê o ovo que não quebra. Acontecem coisas e você fica, tá, beleza, já entendi que tá tudo muito estranho, agora vai um pouco além disso, né? Então ele se repete demais. E ao mesmo tempo, tem muitas ideias que são só pontuadas e não são exploradas. Porque se você pega o filme como um todo, quando você entende o rolê todo do filme, você fala, beleza, entendi tudo. Aí se você for voltar, você vai falar assim, mas por que o ovo não tinha gema? Por que o vidro, sabe, eram percepções dela, eram alucinações porque ela tava quase que acordando? O que era isso, sabe? Por que tinha gente tem uns capanga de vermelho que aparece do nada, tipo, sabe assim? Um avião pra mim é inexplicável. Por que aquele avião caiu? O que tem a ver o avião? Então, porque eu acho que... Então, o que eu acho? Porque o avião, você vê que é o mesmo modelo de um aviãozinho que aparece uma criança puxando, né? Num determinado momento. Então, eu acho que provavelmente, em algum momento, houve um planejamento muito bom, ou em algum momento houve uma ideia boa, ou que me parece ser boa, de que isso tudo conversaria, sabe? De que essas coisas... É que tava lá no roteiro dos irmãos Van Dyke. Pode ser.
de que tudo ia se dar uma, né, tipo, assim, se amarrar ou se explicar, porque podia ser uma alucinação baseada no que ela vê, podia ter uma explicação, assim, só que é tudo muito jogado e a gente não tem essa explicação. E aí aquilo, tipo, você pode até, tem muitos roteiros que são bons, que são aqueles roteiros que não explicam, mas se você depois for ficar caçando, revisando, reprisando o filme, você fica assim, é porque ele fez isso, é por causa daquela visão, nesse jogo de câmera você percebe que tem aquilo e isso, então deve ser aquilo, dá pra você, mas esse aqui, a impressão que eu tenho é que não dá pra você adivinhar, é só coisa jogada e mistérios sem explicações, não sei se vocês concordam. Super concordo, tanto que eu tava pensando em alguns pontos positivos do filme, juro que me esforcei, mas o que eu gosto mais, de fato, é na questão da fotografia e o design de produção do filme. Eu acho que é o que mais chama atenção, assim, tem um destaque bastante pros tons pastéis, né, e traz muito aquela questão da época dos anos 50, né? E os aparelhos domésticos, né? Também muito ultrapassados. Tem, assim, um trabalho muito bem pensado em relação a isso, né? Tanto em maquiagem como vestuário também. Mas, pra mim, o que chama muito mais atenção são os pontos negativos. É impressionante como eu não consegui me ligar com o filme, assim. Eu não consegui criar uma conexão com o filme porque, de fato, parecia tudo muito jogado. E tanto a ideia do filme é algo que a gente já viu em outras produções. Não é uma ideia nova, assim, né? Como se ela tivesse... Como se, de fato, esse filme tivesse revolucionando, assim, em questões e como ele foi vendido de fato, né? Ele foi vendido dessa forma. Então, não é isso que acontece. E eu me senti, assim, um pouco enganada, pra falar a verdade. Eu acho que ele fica muito na superfície e não aprofunda em nada a história, sabe? Eu acho que é realmente, assim, só coisas jogadas. E eu penso que eles acreditaram muito na montagem, sabe? Que a montagem poderia ser suficiente depois pra trazer ali o filme, de fato, sabe? A vida. A trilha é boa também, né, Ju? A trilha eu gostei dela. Tem um quê minimalista, assim, bem legal, você não achou? Não, a trilha gostei, assim, eu acho que a trilha traz mais pro filme do que as atuações dos atores, da Florence, né, dos outros atores, porque parece que eles estão muito desconexos em relação a ela, sabe, eles estão, assim, parece que cada um recebeu uma coisa diferente pra falar, e não faz muito sentido, às vezes, eu entendo que também pode ser muito da proposta do filme, né, mas não tem a mesma linha, parece, ela tá muito acima deles, e isso, assim, me incomoda um pouco, parece que eles não estão de fato atuando, assim. Eu acho que eles desperdiçam... Ai, gente, eu vou falar o seu hate aqui do filme, né? Não, mas estamos juntos dessa. Parece que eles desperdiçam muito alguns atores. Tipo, a Gemma Chan, sei lá, ela tem umas 5 linhas no roteiro, praticamente. E um final, não sei se a gente pode dar spoiler, mas um final totalmente sem nexo, sabe? Aquele final delas. Não tinha um motivo, assim. Nenhum motivo, foi, assim, aquilo. Com uma cena que explicasse um pouco da relação dela lá com o Chris Pine, você poderia entender melhor, né? Mas aí ficou uma coisa jogada que funciona pra história andar, né? Assim, que funciona então ficou uma coisa muito colada. Mas, por exemplo, você olha como tem elementos que poderiam ter sido mais bem trabalhados e tal. Pegando a ideia de que a Olivia Wilde falou, né? Que é um filme sobre o prazer feminino, né? Ela falou isso, beleza. Aí, se você pega e pensa, assim, que eles estão naquela sociedade, ninguém tá questionando muito, ninguém tá todo mundo vivendo lá, assim, de boas, né? Tipo, parece a vidinha perfeita pra quem, né? Afinal de contas, mas enfim, do tipo, né? Não tem no que você tá lá só curtindo uma vidinha de boas, fazendo comida pro marido, e é legal até aquele começo, quando eles mostram as pessoas até nesse sentido, nada anos 50, né? Tipo, super despojadas, com festas que são meio sensuais, né? Coisas muito... exploram isso, assim. Mas o que é a questão do prazer feminino que eu acho? Me parece que seriam personagens, que é como se todas as mulheres fossem aquelas donas de casa típicas dos anos 50, mais retraídas, mais que não se preocupam, né, com nada que o marido faz, porque pra elas tá tudo bem. E a personagem da Florence seria uma personagem que, além de não ter filhos, o que já destoa lá daquela situação, ela seria uma personagem que tem prazer feminino, que tem um prazer, que faz sexo com o marido de maneira que ela, né, sente prazer e tal. E ao fazer isso, ela conseguiria se libertar e conseguiria enxergar mais do que deveria. Algo como quase como que poderia ser bem trabalhado, tá, gente? Não tô falando que isso é bem trabalhado no filme, mas poderia ser bem trabalhado no sentido de explorar algo como uma ideia de que é a sociedade
essa sociedade que impede, né, as mulheres de sentir prazer, que impede as mulheres de alcançarem coisas para elas, fazendo com que elas vivam só em função dos seus maridos e dos filhos e tal. Isso é como se isso impedisse elas de verem além, de enxergarem coisas diferentes. E aí a personagem da Florence enxerga porque ela tem esse prazer, porque ela não precisa viver para os filhos, porque afinal de contas ela não tem. É um ponto de partida que me parece ter sido uma ideia inicial muito boa que não foi bem trabalhada, né? Então, que tava tudo lá no roteiro dos irmãos Van Dyke, mas enfim. Mas eu acho que pra justificar muito disso que você tá falando, isso seria legal se a gente tivesse tido um pouco mais de profundidade na Margaret, né, que é a personagem da Kiki Lane, porque daí a gente ia saber também o que fez essa mulher despertar. A gente sabe que ela foi andar no deserto com o filho e não sei o que e tal, ela teve um certo despertar ali e depois acabou se matando, né, então foi isso. Então assim, meio que acaba não justificando também tudo isso. Welcome to the Victory Project. We're all here because we believe in the mission. What are we doing? Changing the world. What are we doing? Changing the world. That's right. What do you think they're really doing out there? What do you mean? The one thing they ask of us is to stay here. Where it's safe. Do you even know what the Victory Project actually is? Have you ever asked? Do you? Please. What's actually happening? Stop it, Alice. What if this place is dangerous? What if... Agora, eu acho assim, ó, quando a gente para pra pensar no filme nos 3 atos, né, começo, meio e fim, a gente vai olhando ali, eu acho que ele tem, esse começo dele é muito bom, porque começa a trazer essas ideias que o Dani até tava falando pra gente aqui, então, pô, ele traz um negócio intrigante, que você fica querendo saber o que tá ali, tem alguma coisa errada, você sente alguma coisa errada, aí a gente vê, né, a Olivia Wilde fazendo umas experimentações de câmeras que são muito interessantes, tipo, ela usa muito da repetição, ela usa muito da simetria, ela vai usando muito assim dessas coisas. As cenas do balé são muito boas. Do assim. balé, então, todo esse primeiro ato assim, e aí tem momentos que ela quebra um pouquinho com aquilo, sabe? Ao invés de colocar 2 ovos, começa a aparecer um. Tem um momento que a carne queima. Então assim, ela faz algumas repetições de cena pra trazer essa coisa, né, da repetição, né, da coisa monótona e tudo mais. E aí o Dani até fez essa pergunta aberta, né, mas essa vida é uma vida perfeita pra quem? É a vida perfeita pra esse homem branco, retrógrado, né, tipo conservador e tal, que é isso, a vida perfeita pra eles é isso, a mulher fica em casa, me dá prazer, cozinha, cuida da casa, e enquanto eu saio pra trabalhar, fazer minhas coisas, tenho minha vida, né, lá fora e tudo mais, e volto e sou completamente louvado né, pela minha esposa. Agora, quando eu passo pro segundo ato, que daí começa a se aprofundar um pouco mais naquelas inquietações e tudo mais, aí a coisa já começa a ficar meio estranha. E o terceiro ato, pra mim é um desastre, assim, o jeito como é revelado tudo e tal, é um desastre. Entra um pouco disso que a Júlia tava falando, de que a gente já viu, então tem um misto ali de cisne negro com laranja mecânica, só que tudo meio feito de uma forma muito forçada, sabe? E aí o terceiro ato pra mim, tipo, desanda de vez, assim. No segundo ele começa a mostrar alguns problemas, e eu vou exemplificar um desses problemas. Por exemplo, a gente não tem no filme nenhum grande diálogo, assim. A gente não tem nenhuma conversa que você olhe para aquilo e fala assim, pô, olha só que interessante isso que eles estão falando, pô, me deu uma dica aqui, uma outra dica ali. Não, são conversas sempre muito, assim, já mastigadas, e uma das conversas mais impactantes do filme é quando a Alice confronta o Frank naquele jantar, né, que daí já é mais pro começo do terceiro ato, mas ela confronta ele. A maneira dela confrontar ele, o começo tava bom, sabe? Que ela, você conheceu ele assim, assim, assado, olha só que coincidência e tal. Aí tem um momento que ela desamba, daí ela mastiga tudo e catar na nossa cara, entendeu? Tipo, então olha só, existe um padrão, é assim, o Frank tá fazendo isso, tá fazendo aquilo e tal. Pra além desse diálogo fraco, a Olivia Wilde, ela
foca só nos personagens que estão falando. Todas as vezes que o personagem abre a boca, a câmera vai pra esse personagem. O personagem abre a boca, a câmera vai pra aquele personagem. Ela não mostra pra gente o ambiente, ela não mostra pra gente a inquietação, sabe? Enquanto a Alice tá falando, pô, faz uma câmera um pouco mais aberta, deixa a gente ver um pouco, sei lá, o Frank um pouquinho incomodado, sabe? A atuação também do Chris Pine é uma atuação, tipo, sabe, medíocre, assim. Ele olha toda hora, fica com um sorrisinho de canto de boca. Então, tipo, ali a gente já começa a ver, assim, que, meu, tá desandando esse negócio, sabe? Não tem uma coisa ali que te cative a entender o ambiente, o acontecimento, sabe? E as coisas que fazem o roteiro andar, elas são meio, parece que fazem mais sentido, e aí eu vou voltar com as minhas referências, né, com um show de Truman, basicamente, né, uma ideia de um lugar criado, um lugar elaborado para aquilo. Porque por que então a outra, saindo pro deserto, teria tido uma percepção? Por que aquela casa lá no meio do nada seria um lugar onde ela teria essa visão, né? Então, aí é meu achismo total, posso, né, enfim, é só um achismo, mas me parece que o roteiro original, esse roteiro original que nunca saberemos, ou talvez saberemos um dia, não sei, tinha que estar no documentário, né? Sim. Mas ele provavelmente seria isso, seria um lugar onde a pessoa, tipo, passa por algum tipo de lavagem, uma coisa meio Severance, né? Lá pra pegar uma referência atual dos filmes da série Ruptura, uma coisa que a pessoa é afetada, está naquele local de verdade, e aí me parece que talvez a ideia de que aquilo é tudo uma imaginação seria uma criação que veio depois na produção do roteiro e que aí não conseguiram encaixar, porque se você muda todo o motivo deles estarem lá, você também tira a lógica desse deserto, sabe? Porque daí poderia ser uma cidade grande, sei lá, podia ser... E coloca, inclusive, mais profundidade no trabalho dos maridos, né? Porque se você faz uma coisa que... não é que é uma realidade virtual aquilo ali. Os maridos trabalham num lugar que tá fazendo um experimento com as esposas. Então você tá tornando os maridos os mesmos canalhas que são no filme, eles voltam a ser aqui. Só que daí você tá justificando, o trabalho deles, essa comunidade fechada. Então, tipo, existe uma coisa meio que científica ali por trás. Agora, essa coisa de tornar a coisa meio uma realidade virtual e não sei o quê, cara, nossa, isso quebrou total essa expectativa. Eu só quero pontuar uma questão também sobre as ideias do filme, né, que ele trabalha, porque pra mim, assim, de fato fica claro, né, que tem essa ideia do patriarcado, né, sendo disfarçado aí, né, dessa felicidade em que as mulheres se sentem super felizes naquela vida, né, e que é bem claro, assim, que esses homens, eles não têm essa ideia de que eles estamos ferindo essas mulheres, né, pra eles é como se eles estivessem salvando elas daquele mundo hostil e colocando num mundo perfeito, maravilhoso, né. Em relação à cena que o Rafa comentou, concordo com tudo, acho que a cena desanda muito, mas eu senti muito uma questão ali que acontece de fato na vida real, né, das mulheres sendo subjugadas, né, e é toda todo o lance da Alice, né, de fato, ela é dada como uma maluca, como uma louca, como ela tá inventando, e é pra realmente desestabilizar e desacreditar a mulher, né, isso é algo que acontece na vida real, né, com várias mulheres, e aí isso pra mim é um ponto até positivo do filme. Eu acho que a Olivia consegue trabalhar bem com essa questão de tornar a Alice uma mulher louca, assim como foi a outra personagem também, né. Sim, exatamente. É perfeito, e é legal também, por exemplo, o fato de que, e aí pegando o flashback, acho que até funciona, né, o Harry Styles meio se sentindo mal, perdido e né, sendo o típico loser, vamos dizer assim, num sentido mais... E ela sendo uma mulher que tem lá trabalho, me parece que ela é enfermeira, né, e tal. Era médica, né, era uma médica. Eu acho que não fica muito explicado, mas a questão ela é uma mulher com uma profissão super trabalhadora e que, tipo, tem uma vida que vai muito além de viver em função desse namorado e tal. E isso também é uma questão, né, pra se falar, pra se discutir, se fosse aprofundada no filme, claro, né, que é aquela coisa do
da posição do homem na sociedade num casamento, por exemplo, quando ele não consegue ser o provedor, né? Então você tem esse sentimento que gera de que ele, enfim, tá falhando ou tá deixando de ter a função dele, né? Que é muito arraigada na nossa sociedade, porque tem-se esse parâmetro até hoje em quase todas as sociedades, né? Em termos nesse sentido. Então, isso também é uma questão, porque, quer dizer, no fim das contas, ele prendeu ela naquele lugar, achando que ele tá fazendo um bem maravilhoso para ela, porque ela não precisa mais trabalhar, não precisa mais se esforçar, não precisa mais ficar cansada, e aí eu vou ser o provedor, mas nesse processo tem o patriarcado, né, que a Ju falou, que é a questão justamente de que ele tá deixando de lado a independência dela, achando que tá fazendo bem, mas na verdade, no fim das contas, ele tá controlando o corpo dela. E que é isso, né? No fim das contas, é tudo sobre controle de corpos, mas isso aqui sou eu indo muito além num debate que o filme é super raso. Tipo, só tem uma frase, ela fala, eu gostava de trabalhar. Beleza, legal, que bom que tem essa frase, mas ela tá vazia nesse ambiente que é pouco explicado e nesse roteiro, nessa história toda que me parece que vai jogando esses elementos e não desenvolve nenhum deles, né? Então é isso, no fim das contas se a gente não ficar aqui puxando esse fio pra falar aqui no podcast, uma pessoa que viu o filme pode ter visto e falado, beleza, né? Tipo, eu sugeri aqui pra Warner, né? Tipo, a gente coloca o Cinemação junto lá no podcast, no filme, para as pessoas ouvirem e verem o filme. Então, se a Olivia Wilde falasse assim, não, esse filme é sobre o patriarcado, eu ia falar, pô, né? Faz todo sentido. Mas agora, ela assim, falar sobre o filme é sobre o prazer feminino, até isso, tipo, eu acho, não, não sei se você entendeu muito bem o roteiro que você mesma fez, entendeu? Que você trouxe uma roteirista pra escrever, porque eu acho muito mais essa linha que você falou. Eu acho que o roteiro bate muito nessa questão do patriarcado, vai falar justamente sobre essas questões, né, de controle e tudo mais, e essa visão retrógrada, conservadora, né, do papel do homem, da mulher e tal. E aí a gente tem a Alice que chega pra meio que quebrar justamente com essa visão e tal. Agora, eu acho assim que o filme, o ponto forte do filme, a grande maravilha do filme é a fotografia. O Matthew Libatic, né, que foi o fotógrafo de Cisne Negro, Pi, o Requiem para o Sonho e tal, é um fotógrafo talentosíssimo, assim, impressionante o que ele faz. E aqui, quando a gente tá dentro desse cenário dos anos 50, né, com essas famílias e tal, você tem uma fotografia muito lúdica mesmo, assim, você olha para aquilo e fala assim, cara, isso daqui é um sonho, é uma coisa, né, que ela não é muito tangível e tal. E aí quando vai pra realidade, né, aí é quando as pessoas estão ali e tal, é uma fotografia totalmente diferente, ela é fria, ela é seca, ela é outra coisa, assim, é totalmente diferente. Então, assim, na fotografia, ele consegue fazer essas quebras e dar essa sensação pra gente. Por isso que eu acho que a melhor parte do filme é o primeiro ato, que é a construção desse universo, assim, que você vai olhando para aquilo, vai ficando intrigado. Aí depois o filme se perde, entendeu? Mas a fotografia dá o tom mesmo do que a gente tá vendo. É interessante pensar nesse ponto, porque eu acho que a fotografia tá muito boa. Até a montagem, embora, né, não consiga salvar tanto o filme, ela tem coisas muito boas, a trilha, e são todos de grandes nomes, né? Como a gente falou, né? São pessoas que estão há muito tempo fazendo muita coisa boa e tal. Então, o que me parece é que, assim, o que aconteceu? Como o roteiro estava bem falado, os produtores estavam lá e falaram, cara, vamos botar uma grana legal aqui e fazer esse projeto girar e chamar essas pessoas boas para fazer esse filme, tudo foi caminhando para isso, para ter uma equipe grande, assim, uma equipe parruda, né, incluindo grandes atores e atrizes e tal. E aí, o que esse filme mostra, né, pra qualquer pessoa que vai, enfim, pensar sobre o cinema e tal, é isso, é como quando você tem o roteiro com muitas falhas, as questões técnicas ficam como penduricalhos, né, como adereços que deixam mais bonito, porque de fato, se o filme fosse com esse roteiro, mas com talvez uma fotografia que não fosse muito inspirada, uma montagem que fosse com mais problemática, uma trilha sonora que não fosse tão boa, daí ele ia descambar para uma coisa totalmente, sabe assim, totalmente qualquer coisa. E aí quando você não tem, você tem um filme que é bonito, que é, sabe, vistoso, que, sabe assim, que
tem cenas interessantes, mas que daí você perde a base, né? Assim, a questão enfim, a substância que vai trazer elementos pra você discutir, né? Assim. Violet, where are you from? Pardon? I said, where are you from? Philadelphia. I'm from Philadelphia. Are you serious? I didn't know that. I knew I liked you. Most of the women here are from Philadelphia. Or Baltimore. Or Chicago. I've noticed. You got no other thing? I, for one, do not miss the winters. No. I thrive in the sunshine, even though I'm alabaster skin. I love the sunshine. I love the beach. Eu ia até perguntar pra você, Ju, porque você falou que você tava de olho nesse filme, né? Você tinha uma expectativa em cima dele, se sentiu enganada assistindo e tal. E aí eu ia te perguntar, como que você foi construindo essa expectativa, assim? Tipo, era isso? Era, mais um filme da Olivia Wilde? O que tinha ali que foi te gerando essa expectativa no filme? Então, eu acho que pela questão da Florence e do Harry, assim, eu gosto muito do Harry, eu escuto muitas músicas dele, e pra mim a Florence é uma das maiores atrizes da nossa geração. Também já tinha acompanhado a Olivia no filme anterior dela, que eu adorei, assim, Fora de Série, pra mim é um dos melhores filmes de 2019, é super engraçado, é super inventivo, é divertido, e eu fiquei com uma expectativa por conta disso, né, e também porque, como eu falei antes, né, o filme foi vendido de uma forma que era meio que um thriller feminista, né, um negócio assim. Sim. E isso chama bastante atenção, e aí a expectativa, assim, foi baixando conforme foi saindo na mídia a questão dos boatos e tudo mais, e aí quando eu vi o filme, de fato, assim, foi quando baixou tipo, tudo, assim, a expectativa, porque o filme não é aquilo que a gente esperava, né? E aí até aquela questão que a gente tava comentando sobre referências, né? Eu pensei muito, assim, quando assisti o filme, me veio muito à cabeça, não sei se vocês também, mas o Mulheres Perfeitas, de 2004, que é totalmente, tipo assim, óbvio que é bem diferente a história, né, mas o estilo, assim, me lembrou muito. Querendo ou não, também, em questão de referências do filme, fica meio, assim, ambíguo, assim, uma relação ali também com Corra, de Jordan Peele. Não sei se pra vocês também, sabe, tem aquela questão ali da personagem tá num ambiente totalmente hostil, né, e saber que tá acontecendo alguma coisa de estranho, né, que todo mundo tá fingindo normalidade, mas não é bem aquilo, né. E aí foi umas referências que eu fiquei pensando que, poxa, são coisas legais que já aconteceram e que poderiam ser trabalhadas de uma forma melhor, mas não são, né, fica muito, muito difícil daí falar alguma coisa super positiva do filme, porque ele é muito um filme de estilo. Ele não é um filme de roteiro, parece. Sim, exatamente. Mas isso pra você, tipo, todos esses acontecimentos nos bastidores meio que foi minando sua expectativa do filme. Então foi o oposto, porque a sensação que dá é que o filme tá tendo uma bilheteria legal, né? O filme já se pagou. O filme tá entrando, já tá dando lucro. E uma das vertentes disso é justamente esse monte de boato que tem ao redor dele, que daí levou a galera pro cinema pra falar, tá, vamos ver o que saiu de toda essa confusão que teve, né? Pra você foi meio que o oposto, assim. Você falou, cara, destruíram o filme e tal, tá bom, vou ver lá pra ver, né? Não, assim, realmente, a internet foi meio que a loucura, né, por causa do filme, e todo mundo quis conferir o que estava acontecendo, né? Só que pra mim não, eu sinto que a gente como crítico, né, tem essa questão de estar acompanhando o filme pelo filme, né? E aí quando acontece esses boatos e quando acontece uma produção que é bem tumultuada, assim, parece que dá uma baixada de expectativa, parece que... E ainda mais depois que a gente vê que o filme de fato não é tudo isso, né? Exatamente. Sim, sim. Então, porque esse lance, tipo, de todas as confusões, né, que deu ao redor do filme, justamente assim, tipo, traz, né, o público pra perto porque quer saber. E lógico, daí você tem o Harry Styles, você tem, né, que é também uma figura, assim, de que as pessoas querem ver em tela e tudo mais. E a própria Florence, né, que é isso que a Ju falou aqui, tipo, é uma atriz em ascensão, assim, ela tá indo cada vez melhor. E aí que tá, né, que daí a gente entra na parte, de novo, das atuações. A Florence, pra mim, ela destoa de todo mundo, inclusive da própria Olivia Wilde, sabe? A
Olivia aqui, eu acho que ela faz uma personagem muito caricata, assim, sabe? Uma personagem que não agrega muito, traz pouca coisa. E mesmo naquele final, quando ela, não, eu já sei o que tá acontecendo e tal. Tipo, é uma revelação que não tem impacto nenhum, assim. A hora que acontece, você fala... Ah, tá bom, então. Ela já sabia. E aí, tipo, todo o diálogo, né? Tipo, todo o diálogo muito sempre expositivo, assim, tipo... Ai, porque aqui os meus filhos não morreram. Então, tipo, além de você estar dentro de uma realidade virtual, essa mulher perdeu os filmes e está ali porque os filhos estão, né, vivendo ali junto com ela. Então, tipo, é uma revelação atrás de uma outra revelação que não traz o impacto necessário, entendeu? Eu acho que, assim, se fosse um filme mais focado na ficção científica, sei lá, daí seria um outro filme completamente diferente, claro, mas, assim, se fosse, você poderia explorar isso, explorar flashbacks desses personagens, porque o que me parece é que é um negócio que a pessoa que dá uma explicada muito breve, né, que a pessoa meio que contrata uma empresa, né, então a empresa seria do lado do Chris Pine, e a pessoa vai lá, contrata essa empresa pra fazer isso, sequestra, basicamente são homens incels, praticamente, sequestrando esposas, mulheres, as próprias esposas, namoradas e tal, e pode até ser que não sejam próprias não, pode ser que seja sequestrando mesmo, né, enfim, para que elas sejam suas esposas nesse mundo fictício, e daí eles passam 8 horas por dia na vida real, trabalhando e tal, e para voltar e viver com elas esses momentos. E daria para explorar muita coisa interessante, tipo a infelicidade do mundo real, a infelicidade das coisas, como que o mundo, enfim, muita coisa dá para explorar. E aí no caso da personagem da Olivia Wilde, seria justamente a pessoa que ela optou por ir para esse mundo, porque ela quer um mundo onde ela esteja com os filhos, então ela preferiu esse mundo. Claro, isso também já foi explorado em muitas coisas, em muitos filmes de ficção, não é nenhuma novidade, mas é aquilo. Isso poderia fazer um filme interessante e tudo mais. E a partir do momento em que ele joga, ele não sabe jogar pra gente e deixar isso a gente intrigado. Ele joga e fica vazio, porque a gente não consegue juntar os pontos, né, assim. Então isso que me... porque, ó, veja, a gente tem, assim, a Margaret, que é uma pessoa que percebeu que tem coisa errada ali. E ela tá falando que a gente tá preso aqui, que não é isso, tá. Isso não é aprofundado. Aí a gente vai se aprofundar nisso, né, no que a Margaret entendeu através dos olhos da Alice. E aí todo o percurso da Alice para entender aquele ambiente também é meio truncado, assim, tipo, as coisas, né, vão meio que acontecendo, o lance do avião, tem umas coisas que acontecem meio por acaso, assim. Beleza. Aí quando você tem essa personagem que é a Bunny, né, que é a personagem da Olivia Wilde, que é uma pessoa que aceitou essa realidade, que ela quer estar ali, tipo, a linha de diálogo de revelação dela acontece depois de uma sequência de coisas. Tipo, a Alice acabou de matar o Jack, aí a mulher diz que ela sabe que aquela ali é uma realidade virtual, que ela tá ali pra ficar com os filhos, manda a Alice ir embora, a Alice sai de um jeito ali muito confuso, ela meio que, né, conta pras esposas o que tá acontecendo sem falar, tipo, é uma coisa meio de olhares, assim. E aí tem aquela cena ridícula da perseguição com aqueles caras vestidos de vermelho indo atrás dela, e aí aquele médico morrendo com aquela batida de carro, cara, parece aquilo aí, parece cena de Trapalhões. Ela freia, os dois carros batem, e aí batem de frente com o outro, é uma coisa assim, tão boba, sabe, assim, tão sem profundidade, assim. Aí ela, do nada, ela derrapa, o carro bate, ela tem que subir correndo, os caras também param o carro, vão subindo a colina correndo, é uma coisa assim, é tudo tão exagerado, tipo, e uma sequência de eventos que você fala, tá, beleza, acaba logo, vai. E é isso, tem muitos filmes que são assim, que descambam pra um exagero de uma forma que depois você fica falando, é intrigante, às vezes mesmo quando o filme é tosco, mesmo quando é um filme, sei lá, de baixíssimo orçamento, ou um filme de terror e tal, que tende a ir para um lado da tosquice de uma forma consciente, né? Mas acho que é isso, aqui esse filme, ele não sabe onde ele tá, né? Ele não é um mistério, mas não é uma ficção científica, e também não descamba, porque ele se mantém num imponência e até uma prepotência de que ele é algo muito criativo e muito, muito novo, com essa questão técnica tão apurada, né? De
trilha, pra fotografia e tal, que eu acho que é isso, assim, daí ele não consegue nem tirar sarro de si mesmo ou relaxar, ele fica nesse lugar que ele se leva tão a sério, e aí por se levar tão a sério e não conseguir explicar pra gente as coisas, não conseguir fazer a gente compreender o todo e ficar tudo muito jogado, faz com que a gente esteja vendo um negócio que, no fim das contas, vai ser vazio, vai ser tipo, não, né, assim, aquela coisa... Pô, o filme tem coisas interessantes, como a gente tava falando aqui, além da parte da fotografia, trilha e tal, tem coisas ali na parte de produção, de roteiro mesmo, que era isso, tipo, são coisas que, pô, daria pra ter trabalhado mais, trazer mais sobre isso. Então, por exemplo, esse lance que a Ju trouxe pra gente, tipo, do patriarcado, né, de colocar a mulher tá relatando um abuso, ela tá relatando um problema, e aí ela é tida como louca, como você tem que se controlar, não é assim, aguenta aí que as coisas são assim mesmo, daqui a pouco passa. Então todo esse discurso, ele é muito interessante, e ele é um discurso muito moderno também. Então assim, daria pra ter encaixado isso, inclusive, né, no que a gente vive hoje. Tem uma crítica social muito forte ali. Isso é legal. Você tem outras coisas ali, tipo, tem umas brincadeiras que a própria Olivia Wilde faz de câmera mesmo, principalmente no primeiro ato, que é muito interessante, assim, tipo, tem essas cenas de repetição que ela vai fazendo e tudo muito simétrico, e ela faz isso, ela enquadra os personagens sempre centralizados, há sempre, né, espaços iguais. Você vai vendo que existe toda essa simetria, essa repetição de uma forma que vai te incomodando. Tem um momento em que a Alice está deitada lá na banheira, e aí o Jack chega e dá aquela letra lá pra ela de vamos ter um filho e tal, que é também um diálogo, né, sem pé nem cabeça, do nada, assim, pensei que temos um filho e tal, tá, beleza. E aí a Alice fica meio assustada e ela afunda na banheira. Quando ela afunda na banheira, tem uma parte do reflexo dela dentro daquela banheira que fica, não afunda. Tipo, tem uma parte que a real ali, né, ela afunda, mas uma parte do reflexo não. Ou seja, você vai vendo justamente tá dando um pau na Matrix, entendeu? Tá tendo algum problema na Matrix. E é uma cena muito rápida isso. Tanto que essas cenas, assim, fazem eu pensar que esse filme, ele era realmente pra ser um thriller, né? Tem também a outra cena em que ela tá limpando o vidro, né? E aí a parede começa a se aproximar dela e ela é meio que esmagada, né? Mas aí depois você vai entender que foi um negócio da cabeça dela. Eu acho que faltou um pouco, assim, desenvolver essas cenas melhor, porque são cenas muito interessantes, né? Cenas que, quando ela tá duvidando ali, a cidade mental dela tá duvidando do que tá acontecendo de fato, que é realidade, que não é realidade. E aí eu acho que poderia ser mais desenvolvido até pra gente ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? De, é realmente, ela tá realmente certa ou não, sabe? Isso tá realmente acontecendo ou não? Eu acho que existe a ideia, né, de trazer isso pro filme, mas ele fica muito pela metade, né? Logo já é resolvido, parece que tem muita pressa pra chegar no final, assim, logo pra revelação final. E isso meio que mina o filme. Tanto que eu fiquei pensando também muito na relação da personagem da Olivia, né, que é a Bunny. E aí tem essa questão aí do Alice do País das Maravilhas, parece, né? Porque tem a Alice e tem a Bunny, né? E aí ela meio que faz o contrário, né? O coelho, de fato, na história, o coelho leva a Alice pra dentro, né? E aqui o coelho tira a Alice, né? E isso é uma metáfora interessante e legal de ser explorada, mas de fato é algo que a gente vai só descobrir, só compreender fora do filme e não dentro do filme. E isso faz muita falta, né? Por isso que eu acho que tem um lance meio que de cisne negro aqui, né? Que ela tenta fazer essa brincadeira, porque é meio que isso, as perturbações da personagem vão trazendo essas incoerências visuais ali, né? Tipo, o fato dela estar naquele negócio de balé e dela ver a Margaret no reflexo, é isso, tipo, é da cabeça dela, ela que tá vendo e tal. Então tem uma quebra dessa personagem, que é algo que a gente viu lá em Cisne Negro, mas é isso, tipo, não tem assim, tipo, as coisas acabam se perdendo mesmo. Eu tô até tentando lembrar, tem filmes muito bons que tratam, né, dessa coisa, que vão fazendo a gente mesmo ficar em dúvida, e aí remetem a essa ideia, né, de que
quando todo mundo tá dizendo que a mulher tá ficando louca, chega uma hora que ela fala, peraí, será que eu tô ficando louca, sabe? Acho que até aquele que é da mulher na janela, né? Sim. Que ela também fica essa coisa, tipo, ela fala, não, gente, eu não tô ficando louca, ou tô ficando louca, sabe? E tem filmes tem filmes que conseguem fazer isso muito bem, né? Assim, e ele poderia ter sido esse thriller também, né? Assim, né? De tipo, a gente fica, meu Deus, ela tá louca ou ela não tá? Porque a impressão que eu tenho é que desde o começo a gente já saca, mesmo que ele esteja, né, assim, a gente já saca que é um mundo meio criado, né? E eu acho que seria interessante se, por exemplo, ele jogasse a gente por uma situação em que a gente ficasse na dúvida. Falasse, não, será que não é realmente um desses subúrbios americanos, sabe? Será que realmente não é um lugar e ela só tá maluca, né? E aí é isso, a gente tá falando em vários momentos nesse podcast de coisas que o filme poderia ser, né? Justamente coisas que o filme poderia ser, ou deve ter sido em algum momento na elaboração do roteiro, porque é isso, porque ele tem elementos que poderiam ser aproveitados, né? Não é um filme ruim total, tem filmes que são ruins que você fala, beleza, é um filme tosco. Não, é um filme que tem coisa, é o que eu falei, né? Tipo, tem coisa ali, tem muita coisa, mas é tudo meio, é um monte de coisa jogada, né? Jack, it's okay. I'm curious to hear where she's going with this. I need you to listen to me. They're lying about everything. We are not going backwards. We're pushing forward. Everyone is acting like I'm crazy. And I'm not crazy. Our life together. We could lose this. I don't trust it. And I don't want to be here anymore. E assim, até quando, depois de que há toda a revelação e que ela tá ali, né, tentando entender as coisas que aconteceram, a gente tem aquela cena em que o Jack resolve deixar levarem ela, né, pra fazer um tratamento e tal. Toda aquela cena ali também é muito confusa, né, porque tiram ela de lá e aí ela tem um tratamento de choque, você não sabe se aquilo ali foi feito na realidade, se era uma coisa da mente dela, porque ela tava, né, sendo reprogramada e tal. Aquilo fica confuso. Outra coisa que eu acho que também fica muito confusa é quando ela começa a inserir, mais no terceiro ato, toda a parte da realidade mesmo, assim, sabe? Porque, assim, primeiro que é uma coisa muito, muito tosca, né? Tipo, o Jack resolveu aprisionar a esposa para eles irem para um universo virtual, para que ele pudesse ter uma vida com ela de sexo e uma casa bonita e tudo mais, sendo que na realidade ele vai 8 horas por dia pra casa dele, onde ela tá deitada e ele não pode encostar nela na realidade, né? Ele não faz nada. Ou teoricamente ele conseguiu algum emprego, né? Então, tipo... E aí, porque é isso, daí ele consegue um emprego que ele nem, sei lá, nem ganha tanto e não conseguiria dar a vida que ele queria, mas também ela não precisa trabalhar, né? Acho que a ideia inicial seria uma coisa dessas, né? Então, é um plano meio, né, meio sem pé nem cabeça, assim, tipo, ela vai ficar presa, eu tô voltando pra realidade pra eu fazer uma outra coisa, tipo, o que é isso? Não faz sentido, assim. Mas, enfim, aí eu acho que falta também, principalmente nessa parte da realidade, era justamente mostrar um pouco mais disso, porque do nada, tipo, tem um corte super seco, ela é uma médica cansada e tal, de repente ela tá na cama com um negócio ali na cara e pronto, sabe? Poderia ter se debruçado então mais sobre isso. Tá bom, se eu quero justificar essa violência tamanha do marido com a esposa, então vamos mostrar aqui a que grau chegou o relacionamento deles na vida real, para que ele tomasse a atitude de não, precisamos resetar isso daqui, precisamos ir viver numa realidade, né, virtual aqui pra gente salvar esse casamento. A gente não tem isso. A gente sabe que ela tava trabalhando pra caramba, que ele tava decepcionado porque ele tinha perdido o emprego, que ela falou que ela ia dobrar o turno porque eles precisavam pagar as contas, que ela tava cansada e tal, mas é isso que você sabe?
Não, é que daí eu lembro do filme da Mulher Rei, né? Porque no filme da Mulher Rei, quando tem um diálogo em que elas estão contando suas histórias, elas falam assim, aqui tá cheio de história triste, né? E aí é um pouco disso, assim, tipo, é uma ideia de tipo, nossa, o que foi que fez esse casal ficar tão triste ao ponto do marido sequestrar a esposa, né? Levar ela para um outro lugar contra a vontade dela, e a gente não, e assim, e a gente não sabe qual que é essa história triste ali. E eu acho que a questão não é nem contar mais do que aquilo que conta. É mais o como conta, né? Como Porque contar, você pode contar essas mesmas coisas, mas de tal maneira que você faz a gente sentir melhor essa situação e refletir sobre essa questão da masculinidade, né, do cara achando que tem que ser o provedor, essa que eu comentei aqui. Então acho que é por aí mesmo, assim, sabe? É isso, é muita ideia, né? Tipo, é tanta ideia no roteiro que você não consegue aproveitar, nesse caso não conseguiu aproveitar nada, né? E é isso, às vezes, num filme você consegue melhorar ele enxugando, né? Retirando tantos elementos, deixando ele explorando 1 ou 2 ou 3 e não 500, né? Eu acho que essa cena, né, fora da realidade, no caso, na realidade, né, fora do mundo deles ali, eu acho que era pra trazer uma profundidade, né, pro casal em si, né, eu acho que era uma cena que deveria ser, um compilado ali que deveria explorar mais a relação dos dois, né, porque se a relação deles ali naquele mundo ideal não é de fato aquela relação, ser um negócio forçado e inventado, como era aquela relação, como é que era esse casal de fato, né? Então a gente deveria ter visto isso ali no mundo real, né? E não foi o que aconteceu, porque eu acho que tem uma montagem muito rápida de cenas, assim, em sequência, e pra mim, nessa parte aí, fica pior. O Harry Styles não convence nada, fica muito estranho, é bem difícil, assim, de assimilar, assim, que tá acontecendo ali. Se era pra, de fato, assim, trazer uma conexão em relação ao casal e pra gente entender quem que era o Jack, quem que era a Alice, não funcionou. E isso é bem deprimente, né? Sim, Não, e o Harry Styles, nessas cenas, ele é um bocozão completo, né? A mulher chega e aí ele abre a porta e fala, eu não jantei. Não chamou por quê? Porque eu não sabia o que fazer. Porra, cara. Tem até um negócio que eles falam que ele faz, mas daí já ainda é no começo, né? Que ele vai fazer purê e não sabe que tinha que cozinhar a batata primeiro, fazer purê de batata, né? Então é muito isso, Deus. Tipo... e é isso, tipo... Dá pra entender a tentativa dessa crítica, porque de fato tem muito homem que não sabe nada, né? Assim, tipo, não sabe... Nós conhecemos, né, Dani? Não sabe cortar um pão, sabe? E aí você fala, beleza, eu entendo a crítica, mas aí, tipo, né, assim, tem uma hora que você fica... E aí junta mais raiva, você fala, gente, o cara, tipo, a forma, né, aquilo, né, tipo... É isso, né, tipo, ele falar, não consegui fazer nada, tipo... Você faria mais sentido se ele tivesse feito alguma coisa e tivesse ficado muito ruim, tivesse queimado, né, alguma coisa no fogão, sei lá, né? Agora, tem uma outra coisa que a gente tá falando aqui justamente dessa questão tipo, de realidade virtual, né, e dessa busca do homem pela sua, né, sua satisfação, assim, independente do que a mulher quer ou não quer, né, então isso tá posto no filme e a gente consegue ver, mas tem uma coisa aqui que eu acho que o filme peca também, que é a noção também de comunidade, porque assim... No começo do filme, quando ele desenha pra gente essa comunidade, a gente vê o relacionamento daquelas pessoas e tal, a gente consegue enxergar que existe uma coisa errada naquela comunidade. Depois, no desenvolver do filme, a gente perde um pouco o impacto que aquela comunidade que tá ali convivendo, ela sofre com a personagem, né? Então assim, a gente tá vendo o florescer de uma personagem, da Alice. Ela começa a questionar, ela tá quebrando as coisas, ela tá ali tentando entender o que tá acontecendo e tal. O Frank se sente ameaçado por ela de alguma forma, tanto que o diálogo dele é: eu esperei uma pessoa como você, né, pra vir, pra me desafiar, pra eu ir além dos meus limites e tal. Beleza. Só que a gente não vê isso, a gente não vê o impacto da Alice naquela comunidade e a gente não vê como isso começa a desestruturar o sistema. A gente tem uma cena que eu acho
Eu acho uma cena um tanto quanto peculiar e assim, eu não sei nem por que ela tá ali direito, tipo, me incomoda um pouco a cena, que é aquele lance de quando a Alice tá ali com o marido, com o Jack, naquela sala, e aí o Frank entra e meio que olha os dois e sai, sabe? Tem, tipo, dava a entender que a gente poderia ver ali um drama voltado mais pra uma parte sexual e tal, e isso meio que se perde, isso é mostrado e não tem uma consequência aquilo, sabe? Tem uma outra também que acho que também pra mim é muito sem pé na cabeça, que é a que o cara meio que obriga, né, de certa forma, o Harry, né, o Harry Styles, vamos falar aqui, a dançar lá no palco. E aí ele fica girando e ele parece que ele tá sendo torturado. E aí você fica assim, tá, mas por quê? E de que forma ele vai ser melhor nessa tal dessa empresa, ou o que ele vai ganhar nessa empresa, sabe assim? E aí, também tem esses discursos que eles falam, né, tipo, você vai... Uns discursos meio corporativo vazios, assim, que até fariam sentido, porque você fala, beleza, um negócio tão vazio, que entra... Então, e é isso, tipo, tá criticando, então, esses coaches, esses caras que ficam falando, e na verdade não fala nada, né, e fala, tipo, você vai subir na empresa porque você vai fazer parte, porque você vai ser isso, e você fala, no fim das contas, a pessoa não faz porra nenhuma e só fala isso. E digo mais, se o Frank tá punindo o Jack por alguma coisa, como você falou, que parece que ele tá sendo torturado, a gente não sabe pelo quê, né? Exatamente. Porque assim, se a Alice é a pessoa que está incomodando essa comunidade, então a gente precisa entender aonde que ela tá incomodando, né? Onde que essa comunidade tá rachando. E a gente não vê isso, a gente não vê como que ela abala as estruturas ali. E tem, por exemplo, se você pega aquele momento em que ele fala de ter um filho, faz um pouco de sentido, porque se for para eles terem um filho, e se eles tiverem um filho nesse mundo virtual, ela vai criar uma conexão com eles, e isso vai fazer com que ela fique presa nesse mundo, ela não vai querer mais ir embora. Sim. Ela vai meio que aceitar aquela realidade, porque ela vai ficar presa nesse mundo, como a Olivia Wilde, a personagem da Bunny, é por outros motivos, porque ela teria tido filho na vida real e tal, mas a questão não é essa, você gera isso, mas é isso, assim, eu tô aqui puxando, tentando tirar leite da pedra, né, pra explorar aqui, né? Tanto que tem uma das personagens também que tá grávida, né? Então fica essa questão aí. O que eu fiquei pensando assim no começo, se depois que a gente descobre e tudo mais, né? Se elas estavam grávidas, no caso, se essa personagem já tava grávida no mundo real, e aí aconteceu também ali no mundo, imolou, né, pro mundo virtual, ou se é uma gravidez só no mundo virtual, né, porque a gente sabe que os filhos da Bunny existiram, parece que ela dá a entender que eles existiram no mundo real, né, e até porque depois quando o Jack, né, o Harry fala sobre ter filhos e tudo mais, assim, parece que é algo realmente pra manter ela ali, mas eu não sei se essas crianças também só existiriam ali no mundo virtual, porque parece tu tem que ter um corpo físico pra estar ali. Pelo menos foi o que eu entendi, assim. Então, isso que é estranho. Talvez as crianças lá da Bunny estejam, tipo, numa espécie de coma, né, algo do tipo. Mas realmente, dá pra imaginar isso, e tem o próprio caso da Margaret, né, que realmente perde o filho, né, tipo, né, assim, tem isso, né, tipo, ela teria ido com o filho no deserto e tal. E aí o filho some, né. Talvez tenha sido isso, talvez ele tenha morrido na vida real por algum motivo, e aí teve que sumir de lá, e aí ela se deu conta, né, talvez seja isso. Mas é isso, a gente tá aqui confabulando uma coisa que poderia realmente ser tipo base pra uma série, sabe assim, pra uma coisa cheia de intrigas e tal, mas que, né, falta escopo, né, e eu acho que, na minha opinião, falta enxugar. Se tivesse menos elementos, a gente conseguiria ter talvez uma trama mais enxuta. E aí você poderia ter um filme, esse filme tem 2 horas e pouco, ele podia ter 1h40, sabe? E ser enxuto e trabalhar com alguma coisa mais específica, menos temáticas e mais investimento ou no thriller ou na questão sexual. Ou seja, enxugar e reescrever, né, Dani? Então pega lá o roteiro lá dos irmãos Van Dyke e faz ele. Não, e é porque a gente sabe disso, né? A gente sabe que teve um roteiro, que depois teve outro. A gente sabe dos bastidores. Quanto filme que a gente não vê
e não faz ideia, né, como é que foi, né? Tipo, não sabe se teve 10 roteiros, se o diretor mudou, se foi sabe, a gente não sabe, tem muitos que a gente não tem como saber, e às vezes é isso, né? Assim, e é uma das coisas interessantes da compreensão do cinema, porque daí a gente vai ver na nossa frente, né? Ver de maneira palpável como que é uma arte tão coletiva e que qualquer deslize, qualquer coisinha faz com que o filme ou se perca ou qualquer equipe azeitada vai fazer com que seja um grande filme. Plano detalhe da semana, aquele momento, né, onde a gente dá dicas aqui, né, para vocês sobre coisas que vocês podem fazer aí, né, durante a semana, coisas que vocês vão gostar de fazer ou de repente, né, uma sugestão. Dessa vez eu vou começar aqui com o plano detalhe e eu trouxe para vocês um podcast que eu particularmente adoro as meninas lá do Calcinha Larga. É um podcast sensacional e eu adoro o papo, o jeito, né, como que elas fazem o papo. Eu acho maravilhoso, assim, realmente a naturalidade, né, das conversas que elas acontecem ali. Então o podcast ele é conduzido principalmente ali pela Tati Bernardi, né, que é roteirista, é uma pessoa muito talentosa. E tem um episódio que eu ouvi recentemente, que já faz um tempo, ele saiu mais pro começo do ano, inclusive, que é um episódio que se chama Calcinha Larga de Anitta pra cá, que é um papo que elas têm, no caso a Camila Frender, a Ellen Ramos e a Tati Bernardi, né? Elas conversam com a Mel Lisboa, né? Mel Lisboa, que recentemente aí lançou podcast, né? Onde ela faz lá o Paciente 63 e ela lançou podcast e tal, agora tá fazendo novela, mas a Mel é uma atriz muito focada também no teatro, né? E o papo delas é uma delícia, assim, elas conversam sobre tudo, falam sobre essas experiências da Mel, tanto na vida ali em cima do palco, como, né, vivendo a Anitta e como isso modificou a vida delas, até tipo amenidades, assim, elas vão conversar sobre coisas que irritam elas no dia a dia, paqueras que elas tiveram e tal. Cara, é um papo tão gostoso, tão leve, tão gostoso de ouvir, você ri junto, chora junto, é uma delícia, assim. Então fica assim meu plano detalhe aqui para o Calcinha Larga de Anitta pra cá. E eu já vou dizer que se você ir lá, né, no feed do Calcinha Larga, tem muito papo legal. Tipo, só pra vocês terem uma ideia, elas fizeram um papo agora, no dia 5 de outubro. Elas lançaram um episódio novo, na verdade tá a Tati Bernardi só, e ela conversa com o Marco Pigozzi, com a Mônica Benício e com a Erika Hilton e com Pedro Henrique França. Ela conversa com os três, vai falar sobre política, sobre amor, sobre várias coisas. Tem um outro episódio onde ela conversa com a Déia Freitas. Déia Freitas é lá do Não Inviabilize, podcast também super bombado, famoso e tal. E antes disso, a Tati tinha feito uma conversa com a Ana Estela Haddad e com o Fernando Haddad. Tipo, conversou com os dois e o papo dela foi sobre amor, brigas, machismo. Ela tem um jeito de levar a conversa que é muito deliciosa. Então, assim, eu tô dando dica aqui do podcast com a Mel Lisboa, mas fica esse outro macro do podcast da Calcinha Larga mesmo, né, como um todo, que é muito bom mesmo, vale muito a pena. Ju, e você, o que você trouxe de bom aí pra gente, de plano detalhe pra gente aproveitar aí nessa semana? Então, eu fiquei indecisa entre duas coisas, então vou comentar das duas. O primeiro é uma série, um documentário da HBO que se chama O Ensaio, que ele saiu recentemente, de 2022, mas eu não sei qual foi o mês, e é uma coisa muito maluca, então eu vou tentar resumir assim brevemente. Tem um humorista, né, o Nathan Fielder.
Ele é um humorista canadense e ele faz meio que um ensaio sobre a vida de pessoas que têm algum problema. Ou no caso, a pessoa quer resolver um problema com um amigo, ele vai lá e prepara a pessoa para resolver esse problema. Então ele monta todo um esquema, assim, de como a pessoa vai chegar, como a pessoa vai conversar, ele faz todo o ambiente, ele prepara todo o ambiente antes da pessoa ir lá resolver o problema com o amigo. Então é uma coisa muito maluca, assim, que eu nunca tinha visto, assim, eu achei bem fora da caixa e bem diferente do que eu tô acostumada a ver em documentários ou ficções, porque ainda fica muito nessa nubidade, assim, não sabe se a gente é uma ficção, se é um documentário. Mas tá na HBO, se chama O Ensaio. É bem legal, assim, pra quem tá buscando coisas diferentes pra assistir, porque parece que tudo tá sendo realmente ensaiado, mas depois a gente vê ali que não é bem isso, assim. E a segunda dica que eu vou dar, que é um RPG, que eu tava escutando recentemente, né? Escutando não, assistindo, porque é um RPG que passou na Twitch, mas agora tá no YouTube, que é O Segredo da Ilha, que é uma campanha da Ordem Paranormal inspirada, né, em Call of Cthulhu, e tá no YouTube, né, como esse nome, Segredo da Ilha, e conta a história de 4 amigos que vão pra uma ilha e descobrem que tem ali uma coisa estranha, uma seita rolando por trás. É bem legal, tem 8 episódios, e também é brasileiro, né, então pra quem quiser assistir aí o RPG, fica também essa dica. Que legal, tô vendo aqui que o primeiro episódio tem 4 horas, quase 5 horas, é isso? Caraca! Vou dar uma ouvida aqui depois. Show de bola, demais, Ju. Dan, e você? O que você trouxe de bom aí pra gente pra fechar esse plano detalhe aqui? Vamos lá, gente. Estamos em outubro de 2022, eu não vou conseguir não dar uma dica com temática política. E eu vou indicar... mas por que será? Por que será, né? Eu vou indicar depois um mais leve, tá? Mas eu vou indicar um vídeo, que inclusive foi até a minha irmã que indicou, de uma pessoa que eu nem acompanho tanto. Eu vejo alguns vídeos de vez em quando, mas não acompanho, tipo, o tempo inteiro. Mas esse vídeo ficou muito tocante, assim, de certa forma, e que tem muito a ver com cinema, porque ele começa falando de um filme do Fritz Lang, né, um clássico do expressionismo alemão, e ele explica por quê. O nome do vídeo é O Fascismo se Apresenta, e ele é do canal Meio, que é um canal, né, no YouTube, do Pedro Doria. Pedro Doria é um jornalista, acho que ele eu não sei se ele tá em algum outro veículo, ele já teve naquele My News antes, né, acho. Mas enfim, é um jornalista bem liberal, até no sentido ideológico, né? Ele tem um posicionamento assim. Ele explica muito desse posicionamento nesse vídeo, mas ele é de tal forma, ele fala de tal forma sobre questões do fascismo e do autoritarismo e tal, que ele é um vídeo muito, muito interessante para você passar, principalmente para aquela pessoa que você talvez conheça, que anulou voto, que não vai votar, que acha que política é tudo igual, sabe essa pessoa? Sim. Né, assim, esse perfil que tem muito, né, assim. Então ele é um vídeo muito interessante para passar para esse tipo de público, assim. Então você que ouve o Cinemação, provavelmente tá tudo bem, provavelmente você está com o seu voto definido, tá tudo bem, imagino eu, né, assim, a gente tem noção do nosso público, mas, enfim, se você conhece aquela pessoa que tá nessa dúvida ou que tá um pouquinho aberta para ouvir alguma coisa mais profunda, ele é um vídeo um pouco longo, ele tem mais de 20 minutos, então para um vídeo de YouTube, né, que fala, às vezes para algumas pessoas pode ser longo, mas ele fala de um jeito muito, sabe assim, muito calmo e muito contundente, sabe, sobre isso. Então fica aí a dica, acho que é um vídeo bem legal de divulgar para as pessoas, tá? Dan, deixa eu só fazer um adendo, porque vou aproveitar que você tá falando de um vídeo que fala sobre o fascismo e vou falar para as pessoas, ouçam o Nerdcast que se chama A Ascensão do Fascismo. Papo muito legal que eles tiveram falando justamente sobre a história do fascismo, né? Como ele surgiu na Itália e veio crescendo, daí passou, né, pelo nazismo e tudo mais. E é um papo assim que eles levam também de uma maneira muito solta. Fazia tempo que a gente precisava de um posicionamento um pouco mais claro do pessoal do Jovem Nerd ali, né? Que todo mundo queria um pouco disso devido ao tamanho da audiência deles e tal. E eu achei que eles fizeram um programa assim, tipo, na medida, sabe? Eles levam bem o programa, ensinam, né? Além de tudo, tem um fator histórico ali também pra você entender. E o papo é muito bom. Então, só pra fazer um adendo aqui.
Nesse caso aqui, o Pedro Doria nem fala muito sobre, tipo, o que é ou como surgiu, nada disso. Sim. Ele fala de uma forma muito, muito pontual sobre... Porque ele se baseia nesse filme e mostra como as coisas são, às vezes, parecem imperceptíveis, tá? Ele fala muito sobre esse assunto. Tá. E aí, pra fechar... Um filme bobo, muito tonto que tá no cinema, que eu vi. Então vou aproveitar pra indicar pra quem, se você quiser ver uma coisa tonta, assim, tonta no sentido de, tipo, despretensiosa total, totalmente previsível, absolutamente previsível. Veja Ingresso para o Paraíso com os inigualáveis George Clooney e Julia Roberts. Enfim, é assim, basicamente eles foram casados, não são mais, eles têm uma filha. A filha, inclusive, é a filha da Carrie Fisher, né, que faz a filha do casal. E, basicamente, assim, ela vai pra Bali, na Indonésia, conhece um gatão lá na Indonésia, indonésio, lindo e maravilhoso, se apaixona por ele e fala, vou ficar aqui, vou casar com ele. E aí eles têm que se encontrar, esse casal, né, a Julia Roberts e o George Clooney precisam se encontrar, se unir pra supostamente acabar com essa ideia maluca que eles acham que é da filha deles se apaixonar por um cara na Indonésia e ficar lá na Indonésia sem ser a advogada que ela prometia ser. E aí o filme todo se desenrola, você já sabe o que vai acontecer, né? Todo mundo vai ser feliz e casar e beijar e tudo mais. É isso. Nada demais, assim. É uma bobagem, mas é um filmezinho leve aí pra assistir e tá no cinema. O importante é que a Julia Roberts e o George Clooney, assim, por mais que o tempo passe, eles continuam lindos, né? Impressionante, né? E eles também que eles estão, tipo, curtindo pra caramba, assim, sabe? Se divertindo. Tem até no final do filme tem aqueles bloopers, né? Tipo, tudo eles dando risada na cena que errou, essas coisas assim. Tá. É um filminho bobinho e tudo, mas enfim, pra desopilar, dar aquela relaxada. Chegando aqui no final desse podcast, né? Podcast Cinemação 480. É isso, né? Estamos cada vez mais próximos do podcast 500, um marco aqui pra gente, olha só que maravilha. E a gente bateu dessa vez um papo aqui sobre Não Se Preocupe, Querida, esse filme aí da Olivia Wilde, cheio de problemas dos bastidores durante o filme. Enfim, muita coisa aqui a gente teve que falar e a gente não podia fazer esse papo aqui sem a nossa querida Júlia, que veio aqui e ajudou a gente a analisar o filme. Ju, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, por ter doado o seu tempo mais uma vez, vir aqui falar sobre o filme com a gente. E faz o convite aí, quem quiser acompanhar você nas redes sociais, acompanhar seu trabalho no Fidedigno, como que faz, onde que te acha? Primeiramente, agradecer por mais esse convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês falando sobre filmes. É um negócio que eu amo de paixão, então é muito bom quando a gente fala sobre, né, com pessoas que sabem muito também, como vocês. Fico muito feliz. E então, quem quiser me seguir nas redes sociais, Juju, BS, Bart, BARTH. Eu publico bastante coisas sobre os meus reviews, sobre os artigos que eu faço no Fidedigno. Também o Fidedigno, sigo lá, a gente tá sempre postando coisas, falando sobre séries, filmes e tudo mais. E a gente tá fazendo bastante lives no YouTube, então quem quiser participar, chegar pra conversar com a gente fala sobre... A gente tá falando atualmente sobre... Talvez fique datado, né? Mas a gente tá falando sobre She-Hulk, sobre Game of Thrones não, né? House of Dragons. Pra mim, eu fico pensando ainda em Game of Thrones. O Senhor dos Anéis também. Então, quem quiser chegar lá pra conversar com a gente, é sempre muito bem-vindo. Muito bom, Ju. Obrigado de novo. Dan, obrigado também pela sua participação aqui em mais um podcast. Hoje o filme não foi tão bom, mas, né, Dani? Temos coisas melhores aí, novos filmes aí por vir, né? Temos coisa boa por vir, temos, né, enfim, várias ideias aí, então pra todo mundo ficar de olho. E é isso, gente. Filme é filme, né? É importante discutir, conversar a respeito. E é isso. Brigadão, Rafa. Brigadão, Ju, pela participação. Foi muito legal. E pra todo mundo que tá ouvindo, até semana que vem. É isso. O podcast Cinemação 480 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.